Olá, guerreiro e guerreira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos de volta aqui para continuar o nosso bate-papo sobre a lei de execução penal, cada dia mais próximo aí da sua aprovação. Cada aula que você assiste, né, é um passo que você está dando, é um tijolinho que você está colocando no seu caminho, na pavimentação para a sua aprovação. E eu fico muito feliz também em poder fazer parte desse processo aí junto com você, dentro daquilo que é possível, nem que seja com um pouquinho só, né? A maior parte, com certeza, da aprovação vai ser construída por você, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, mas eu fico feliz em poder estar aqui com você, batendo um papo, orientando, ajudando, transmitindo um pouquinho daquilo que eu aprendi e trazendo você para o caminho aí que com certeza vai chegar. Bacana? Vamos continuar nossa conversa aqui, então vamos falar agora sobre o trabalho do preso. Primeira aula sobre o trabalho do preso, as previsões que nós temos na lei de execução penal. Já quero chamar a sua atenção, quero que você se arrume aí, tome um café, dá uma acordada, dá uma concentrada, porque esse tópico é muito importante, cai bastante em prova, é um dos tópicos aí prediletos das bancas, então a gente tem que fazer um estudo bacana sobre isso, e eu quero que você saia daqui entendendo completamente esse assunto, todas as suas nuances aí, em todos os seus detalhes, para não ser surpreendido por nenhum tipo de pergunta. Legal? Belezinha? Vamos lá então? Vem comigo aqui, ó. Trabalho do preso, né? Vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre esse tópico. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda, né, que você comece a compreender que o trabalho, né, ele é visto na nossa sociedade, de uma forma geral, né, como a gente sempre está fazendo esse paralelo aqui, como algo dignificante, é algo importante. É um dos fundamentos da República Federativa no Brasil, previsto lá no artigo 1º, né, o valor do trabalho e da livre iniciativa. Então, o trabalho é algo importante. É um fator de dignificação do homem, da mulher, do homem em sentido amplo, né? Do ser humano em geral. Então, ele é uma das ferramentas que são utilizadas e devem ser utilizadas pela LEP, né? Pela Lei de Execução Penal. No mundo inteiro é assim. O trabalho é uma ferramenta aí para ressocialização, para sociabilidade dos presos em geral, e não é diferente no Brasil, não é diferente na Lei de Execução Penal. Então, a Lei de Execução Penal traz várias previsões normativas a respeito do trabalho, regulamentando o trabalho dos detentos em geral e trazendo as regras específicas para isso, beleza? Então, o trabalho ele é visto, portanto, como uma importante ferramenta aí de ressocialização, profissionalização, enfim, de melhora, digamos assim, do ser humano e do preso também. Bacana? Nós temos previsão do trabalho também, se você quiser aprofundar o seu conhecimento e caso caia esteja previsto no seu edital aí, as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de reclusos, que é as regras de Mandela, da regra 96 à regra 103, nós temos previsões aí a respeito do trabalho do preso. Muitas delas, a maioria delas, na verdade, estão aí na Lei de Execução Penal. Mas se você quiser aprofundar um pouquinho, você vai encontrar essas regras lá nas regras de Mandela, da regra 96 à regra 103, nós temos ali algumas previsões importantes sobre o trabalho do preso. Outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, a gente vai tratar ainda dos direitos e deveres, mas o trabalho do preso, ele é tanto um direito quanto um dever, né? Como assim, professor? O preso tem o direito de trabalhar e tem a obrigação de trabalhar, como a gente vai ver já já aqui. Então, a gente vai falar sobre isso mais adiante com mais calma, mas desde já eu quero que você entenda que o trabalho do preso é um dever dele, ou seja, ele tem o dever de trabalhar, e vou te explicar melhor como isso funciona, e é um direito dele também. Ele tem o direito de ter a possibilidade de trabalhar, de exercer um ofício, exercer uma profissão, e ter os benefícios que a execução penal prevê para ele. Então ele tem esse direito, o preso tem o direito de trabalhar. Então não é algo facultativo e também não é algo que o Estado pode negar ao preso. Fala, não, você não vai trabalhar, não vou te dar a oportunidade de trabalhar. Não, o Estado é obrigado a dar condições para que o preso trabalhe dentro ou fora do estabelecimento prisional, como a gente vai ver já já aqui com mais detalhes. Então já tenha em mente isso, que o trabalho do preso, portanto, o trabalho em geral é um fator de edificação, de melhora, de crescimento do ser humano, que vai compor, que vai somar aí com as medidas para a ressocialização do preso, e esse trabalho é um direito e um dever por parte do preso. Bacana? Veja só o que diz para a gente o artigo 28 da Lei de Execução Penal, mantendo aquela ideia nossa de sempre trabalhar com os dispositivos, né? Com a literalidade para ajudar você na fixação deles, né? O trabalho do condenado como dever social de
e condições de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Beleza? Então, olha só, o artigo 28, quando ele traz o trabalho, ele já dá para a gente essa dica, que o trabalho tem, é um dever social, né, de todo mundo tem que contribuir para a sociedade trabalhando, e é uma condição de dignidade humana. Então, a partir do trabalho, nós temos essa conquista da própria dignidade humana. O ser humano tem como um pilar aí, né, a dignidade humana e o trabalho. E a finalidade educativa e produtiva, ou seja, tanto para eu educar o preso, para ele aprender uma profissão, para ele aprender um ofício, quanto também para ele produzir. Então não é trabalhar por trabalhar, é para gerar uma produção, para ele ter algum tipo de fruto desse trabalho. Não é um trabalho inócuo, não é um trabalho ridículo, digamos assim. Até por isso que a própria lei de execução penal, você vai ver depois, que ela pede, né, ela determina que seja evitado, na medida do possível, trabalhos artesanais, trabalhos sem valor econômico, sem valor social, ou seja, o trabalho pelo trabalho em si. Não, o trabalho tem que ter essa finalidade de produzir de fato, de ensinar o preso uma profissão e de trazer uma produtividade para a própria sociedade. Bacana? Beleza? Então aqui também previsões gerais, sem mistério, sem novidade. Parágrafo 1º diz que aplicam-se à organização os métodos de trabalho e as precauções relativas à segurança e à higiene. Então perceba o seguinte, que o preso deve trabalhar em uma condição salubre, numa condição adequada, usando equipamento de segurança, utilizando uma área que seja ali compatível com aquele trabalho. Enfim, eu tenho que ter toda essa preocupação, não é porque o cara é preso que ele vai poder trabalhar de qualquer jeito, sem ter essa preocupação com segurança, com higiene, com ambiente de trabalho, com essas regras em geral. E o parágrafo 2º traz uma regra importante que cai bastante em prova, tá? Olha só, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Quer dizer, o preso não deve ter a sua carteira de trabalho registrada. Ele não está sob o regime trabalhista, sob a CLT. A própria lei de execução penal traz as regras específicas do trabalho do preso, traz o regime jurídico aplicável ao trabalho do preso. Então, quem está preso exercendo um trabalho, seja interno ou externo, não há necessidade, não vai ser submetido à CLT, as regras trabalhistas, que são as regras gerais para os trabalhadores, beleza? Então, cuidado com isso também, cai bastante em prova, tá? O preso não está sujeito às regras da CLT, ele está sujeito às regras específicas previstas na Lei de Execução Penal. Apesar disso, a gente vai falar mais adiante também, ele tem os benefícios da Previdência Social. Quer dizer, apesar dele não estar regido pela CLT, ele faz jus ali, ele vai contribuir para a Previdência Social e vai fazer jus a benefícios da Previdência Social também. A gente vai falar sobre isso já já, mas já para chamar a sua atenção, uma coisa não se confunde com a outra. Então, o preso não está submetido às regras da CLT. Ele está submetido ao regime jurídico previsto na própria Lei de Execução Penal, que já vai trazer as regras ali com relação à jornada de trabalho, remuneração, etc. Já vai estar tudo previsto na própria Lei de Execução Penal e em outras normas aí, outros decretos, outras normas aí esparsas, mas ele não está submetido, não precisa ter a carteira assinada, beleza? O artigo 29 fala sobre a remuneração do preso, ou seja, o trabalho do preso deve ser remunerado. Isso, inclusive, está previsto nas regras de Mandela, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Veja só que esse dispositivo aqui também é importantíssimo e cai bastante em prova, tá? Olha só. O trabalho do preso, ele deve ser remunerado. No Brasil não existe o trabalho escravo, não existe mais trabalho escravo. Então é óbvio que ele vai trabalhar e tem que receber a remuneração. A gente vai ver mais adiante também que além da remuneração ele tem outros benefícios, como por exemplo a remissão de pena. Mas o trabalho do preso deve ser remunerado, ou seja, ele deve receber uma contraprestação para esse trabalho exercido tanto interno quanto externo. Bacana? O que é interessante aqui, o que chama atenção? Que ele diz que o trabalho do preso deve ser remunerado, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Então o que a gente consegue interpretar aqui? Que um preso pode ganhar pelo seu trabalho menos que um salário mínimo. Ô, professor, mas eu já estudei em direito constitucional, que é um direito, né, a todos os trabalhadores o recebimento de pelo menos um salário mínimo fixado nacionalmente. E por que o preso tem uma regra diferente? Pois é,
cuidado com isso. Muito bem lembrado se você fez essa observação. De fato, a Constituição Federal garante para a gente, lá no artigo 7º, né? Lá no artigo 7º, inciso 4º, o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Então, todos os trabalhadores, tanto urbanos quanto os rurais, e aqui fazendo aquele, sempre que a gente gosta de fazer, essa interdisciplinariedade. De fato, a Constituição Federal traz como um direito social, como um direito dos trabalhadores, o recebimento mínimo de um salário mínimo nacionalmente unificado, tanto para os trabalhadores urbanos e rurais. A Lei de Execução Penal traz uma previsão diversa. Diz que o trabalhador preso pode receber menos do que um salário mínimo. E aí, isso pode ou não pode? O STF, na verdade, isso já é pacífico há muito tempo que podia, né? Que era possível, que isso é constitucional, que não viola a Constituição, mas recentemente o STF decidiu isso de uma vez por todas, né? Agora, em 2019, dizendo o seguinte, que isso é constitucional, isso não viola a Constituição. Acompanha comigo aqui, ó. O patamar mínimo diferenciado de remuneração aos presos previsto no artigo 29, caput da Lei 7210 de 84, não representa violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, sendo inaplicável a hipótese a garantia de salário mínimo previsto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Decisão de 27/2 de 2021. Então isso aqui, apesar de já ser pacífico há bastante tempo, não haver muitas discussões, sempre havia parte da doutrina que advogava que isso aí era inconstitucional, que violava o texto da Constituição, mas o STF decidiu que esse artigo 29 foi recepcionado pela Constituição e não há nenhum tipo de violação nesse sentido, por ser um regramento específico, não ser aplicável aos presos a regra geral do artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal. Então lembra disso, o preso deve ser remunerado pelo menos 3/4 do salário mínimo. Isso quer dizer que ele não possa ganhar mais? Pode, ele pode até ganhar mais. Isso aí fica uma liberalidade ali da pessoa ou o Estado quando estiver remunerando o preso. Acontece que a Constituição, a lei determina que tem que ser no mínimo 3/4 do salário mínimo e isso já foi declarado como constitucional, ou seja, não há nenhum problema com relação a isso, não há nenhuma vedação com relação a isso. Belezinha? Tranquilidade? Então, atenção a esse ponto, principalmente essa decisão do STF, porque é recente e quando alguma coisa é recente as bancas gostam de cobrar, né, apesar de não haver muita dificuldade com relação a isso. Então, recapitulando, o preso não se submete à CLT, o preso deve receber remuneração e essa remuneração deve ser de pelo menos 3/4 do salário mínimo. Beleza? Continuando então. Bacana. Então, o preso vai receber, né? Vai receber uma remuneração. Vai ter uma remuneração prevista ali previamente de 3/4. E esse dinheiro vai para o preso? Não. Na verdade, o preso trabalha, mas não leva, né? Por quê? Como a gente já falou, o preso tem várias assistências. Ele tem assistência material, ele vai ter alimentação, ele tem moradia, ele tem vestuário, ele tem higiene. Então, esse valor, ele não tem custos, digamos assim, para sobreviver dentro do estabelecimento prisional. Esse trabalho que ele faz é remunerado, mas essa remuneração tem uma destinação certa. A própria Lei de Execução Penal já diz o que vai acontecer com esse valor que o preso recebe pelo seu trabalho. Isso vai estar no artigo 1º, no parágrafo 1º aqui do artigo 29. Acompanha comigo aqui, ó. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, ou seja, qual que é o destino desse dinheiro? A indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. Então, quando o indivíduo comete um delito, quando ele é sentenciado, quando ele é condenado, um dos efeitos da sentença, efeitos que nós chamamos de efeitos extrapenais, né? Efeitos civis da sentença, é a obrigação de reparar o dano. Tá? Um efeito secundário da sentença penal condenatória, previsto lá no artigo 91, 90 do Código Penal. Então, eu cometi um crime, esse crime provocou o dano a um terceiro. Por exemplo, roubei, o cara roubou ou matou uma pessoa e tem que indenizar a família, enfim, efeitos civis do crime praticado. Esse cara, se ele não pagou ainda, o dinheiro que ele ganhar trabalhando vai ser direcionado para isso, tá? Um dos destinos do dinheiro que ele receber vai ser esse, atender, indenizar os danos causados pelo crime que ele cometeu. Bacana? Além disso, o que eu tenho também de obrigatoriedade? Assistência à família, a família do preso, né? Então, como o preso podia ser um arrimo ali, uma fonte de recursos,
Se ele foi preso, a remuneração dele vai ser entregue também à família. Bacana? Outro destino, pequenas despesas pessoais, né? Despesas ali do preso dentro do estabelecimento prisional, como a gente falou, né? Ele pode comprar ali no estabelecimento específico alguma coisa para ele, então pequenas despesas pessoais. Olha só a letra D. Isso aqui, se você nunca estudou a LEP, você vai se surpreender, né? Ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Então veja só você que há uma previsão expressa na lei de execução penal que o preso deve pagar pela sua despesa como preso. Olha só, né? Mas, porra, professor, eu ouvi aí algum candidato, algum parlamentar, algum político dizendo que vai fazer o preso pagar e vai aprovar uma lei, não sei o quê. Meu amigo, isso já existe desde 1984. Há mais de 30 anos a lei de execução penal já tem essa previsão. Então qualquer um que falar para você que vai fazer isso é um grande de um mentiroso. Né? Tem que simplesmente aplicar. Né? Tudo que a gente estava falando aqui é teoria. Muitas dessas coisas na prática não acontecem. Mas aqui já está previsto. O preso já tem o dever de pagar. Já tem o dever de pagar pelas suas despesas a partir do trabalho que ele vai exercer. Né? O problema é que muitos estabelecimentos nem dão condição para o cara trabalhar. Então, é por isso que não dá para efetivar as disposições, mas já existe. A lei de execução penal determina, portanto, que o trabalho do preso sirva para indenizar os danos que ele cometeu pelo crime, assistência à sua família, pequenas despesas pessoais e também para indenizar o Estado, ressarcir o Estado dos custos que ele traz, dos custos que ele causa como preso. Beleza? Então, isso já tem previsto na LEP. Esse é o destino básico da lei de execução penal. Quer dizer, o preso não leva o dinheiro ali, pelo menos não imediatamente. Mesmo assim, a lei de execução penal diz o seguinte, ora, se mesmo depois de diluída, depois de tirada essas parcelas, sobrar alguma coisa, o que eu vou fazer com o dinheiro? Vou fazer uma poupança, né? Vou fazer um pecúlio para o preso. Olha só o que diz o parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição de pecúlio em caderneta de poupança que será entregue ao condenado quando for posto em liberdade. Então, além disso, eu vou guardar um pedacinho, vou depositar. Quando esse cara for posto em liberdade, quando ele terminar de cumprir a pena dele, ele pega essa grana para ele poder reconstruir a sua vida em liberdade. Veja só que interessante, que moderno, que inteligente essas disposições. Então, o trabalho do preso vai servir, inclusive, para poder ajudar ele quando ele sair do estabelecimento prisional. Né? Ah, professor, mas, pô, ele já vai ganhar pouco, não vai dar nada. Não, mas você põe um cara que cumpre 20, 15 anos de pena, no final desse tempo ele vai ter uma graninha bacana ali já para ele reconstruir a vida dele, para ele voltar à liberdade. Então tudo isso já tem previsto, já está aqui estatuído na própria lei de execução penal. Bacana? Então esse é o destino da remuneração do preso, que eu lembro a você, tem que ser de no mínimo 3/4 do salário mínimo. Vamos lá. Então, o que eu quero chamar a sua atenção sobre essa aula aqui, né? A ideia da dignidade humana do trabalho do preso, a ideia de você saber que o preso deve trabalhar, né? Vamos só revisar esses assuntos aqui, esses tópicos que são elementares, são importantíssimos para a gente. Então, o trabalho é um elemento de dignidade humana, fundamento da República Federativa do Brasil, então o preso tem esse direito de trabalhar. Isso é um direito do preso e um dever ao mesmo tempo. Como a gente vai ver mais adiante, a recusa do preso de trabalhar vai constituir falta grave, né, e o trabalho é obrigatório, sempre observado a regra de vedação do trabalho forçado. Então, nós temos as regras de Mandela ali sobre o tratamento de preso, da regra 96 à regra 103. Sugiro que você faça a leitura, não dá tempo de a gente analisar tudo aqui, mas é importante isso aí, sempre também vem caindo em prova, se estiver previsto no seu edital, principalmente as regras de Mandela, fique esperto com relação a isso. Né? Então, o trabalho do preso é um fator de dignificação, é um fator de ressocialização que vai contribuir, que vai somar com o retorno do preso à vida em sociedade. Então, vamos ajudar o preso a partir do trabalho. O preso vai construir, né, a sua ressocialização a partir do trabalho. Tem um fator produtivo quanto educativo. O preso deve ter, a organização penitenciária aqui deve ter os cuidados com relação à higiene, com relação à segurança. Então, o preso deve usar o EPI correto, deve estar em um ambiente salubre, que não cause problemas para ele.
ponto principal de atenção sobre esses primeiros artigos aqui: não está submetido à CLT. O preso não está submetido às regras da consolidação das leis do trabalho, havendo um regime jurídico específico para ele, que é o regime jurídico previsto na Lei de Execução Penal. Com relação à remuneração, né, o preso vai trabalhar, ele é obrigado a trabalhar, mas ele tem que ganhar, não pode não ter remuneração. Em legislações pretéritas, né, antes da Lei de Execução Penal, o preso era obrigado a trabalhar e não ganhava nada. Quer dizer, pensava-se o seguinte: olha, se ele está preso, né, se ele está dando despesa para o Estado, ele tem que trabalhar de graça, né? Posteriormente, em atendimento às próprias regras de Mandela, que diz isso também, que o preso deve ser remunerado pelo seu trabalho, depois disso, a Lei de Execução Penal, lá em 84, trouxe essa regra específica aí com relação ao trabalho do preso, que ele vai ser remunerado, vai receber uma remuneração por esse trabalho. Essa remuneração não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O STF já disse que isso é constitucional, não há nenhuma violação à Constituição em virtude dessa regrinha aí de ser um pouco inferior ao salário mínimo, por conta do artigo 7º, inciso 4º da Constituição, que determina que todos os trabalhadores urbanos e rurais devam receber um salário mínimo, mas o STF diz que essa regra não se aplica ao preso e esse dispositivo, portanto, não é inconstitucional, foi recepcionado pela Constituição de 88. É sempre bom a gente lembrar que a Lei de Execução Penal ela é anterior à Constituição. A nossa Constituição é de 88, a Lei de Execução Penal é de 84. Então, alguns dispositivos podem ter esse confronto de compatibilidade, mas, em geral, ela foi completamente recepcionada por conta dessa modernidade que eu falei para vocês. É uma lei muito moderna, uma lei bastante vanguardista, né, que traz muitos direitos e, veja só, foi editada durante o período de regime militar. Dentro do regime militar, ainda assim, ela é considerada uma lei que preza pela dignidade humana, que preza pelo caráter socioeducativo do preso, ressocialização. Então, é uma lei bastante avançada, apesar de ter sido aí decretada, né, promulgada durante o prazo do nosso regime militar no Brasil, beleza? Então, 3/4 do salário mínimo, isso não é inconstitucional. Além disso, né, a ideia da remuneração do preso, que é vinculada, né, que traz uma vinculação à sua remuneração, o que vai ser feito com essa remuneração? Então, lembra lá, primeiro, vou ressarcir a vítima, vou ressarcir os danos causados pelo crime, né, desde que isso tenha sido sentenciado judicialmente, ou seja, na sentença criminal haja ali a aferição desse prejuízo e uma determinação de pagamento. Então, esse é um destino da remuneração do preso. Outro destino da remuneração do preso, assistência à família. É o preso que era quem trabalhava, quem sustentava a família ali, apesar de haver hoje, né, o famigerado auxílio reclusão para preso em situações bastante específicas, que inclusive foi bastante restrito agora com essa reforma da Previdência. Então, há regras bem restritas ali de carência que o preso tem que ter, enfim, várias regrinhas específicas ali com relação a isso. Não é fruto de cobrança dentro da Lei de Execução Penal, então não precisa se preocupar com isso, é de direito previdenciário, mas existe de fato esse auxílio reclusão, que é o preso o indivíduo que é preso e contribuir com a Previdência Social. Então, ainda assim, há essa possibilidade de destinação, né? Esse auxílio reclusão também é para a família, né? Previdenciário, mas o trabalho do preso pode ser direcionado para a constituição do auxílio à família e também para indenizar, para ressarcir o Estado com relação às despesas que o preso causa, que o preso dá aí para a sua manutenção no estabelecimento prisional. Depois de tudo isso, depois desse balanço, vou verificar o que sobrou. Se sobrar alguma coisa, vou constituir um pecúlio, né? Vou depositar esse dinheiro em um pecúlio, em uma caderneta de poupança e vou entregar ao preso depois que ele sair do estabelecimento prisional. Bacana? Essas são as regras gerais introdutórias a respeito do trabalho do preso. Nós vamos analisar ainda posteriormente as regras referentes ao trabalho interno, trabalho externo, quem pode trabalhar, quem não pode, como que funciona esse trabalho, enfim, é muito assunto. Esse é um dos tópicos, como eu te falei, que mais cai em prova, por isso que eu estou tendo essa calma e essa profundidade para comentar os itens com você aqui, tá bom? Belezinha? Como eu falei, é um assunto importante, é um assunto que cai em prova, então a gente vai tratar isso em demais aulas aqui para terminar de explicar para você exatamente como vai funcionar o trabalho do preso, beleza? Vou ficando por aqui, continue firme na sua caminhada e na sequência a gente retoma batendo o nosso papo aqui sobre a nossa lei de execução penal, beleza?